Olá, meus irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Chegamos agora na quarta-feira e hoje meditamos acerca da reparação. E temos aqui como um episódio que ilustra bem essa necessidade o beijo de Judas, o beijo que Judas dá no rosto de Jesus. Em alguns lugares do mundo é comum que se faça penitência nesse dia em reparação, este beijo. Beijo de Judas também tornou-se uma expressão conhecida em alguns locais. Eu te convido hoje a saudarmos a chaga da mão esquerda de Cristo, para que possamos nos aprofundar no mistério da paixão que se aproxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Adoro-te, chaga sacratíssima da mão esquerda de meu Salvador, Jesus Cristo, e vos dou, Senhor, infinitas graças de a terdes recebido por meu amor. Concedei-me por ela e pela dor que ocasionou a vossa Mãe Santíssima, o perdão das más obras com que tantas vezes tenho merecido o inferno. E dai-me uma ardente caridade para levar com paciência os trabalhos desta vida, que merecido tenho por meus pecados, e alcance de antemodo uma santa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, falamos segunda-feira da reparação, ontem terça-feira do serviço, invertemos a ordem, lembra? E hoje falamos da reparação. A traição de Judas, ela começa já muito antes do período ali da Páscoa. Pelo menos um ano antes, quando Jesus anunciou a Eucaristia, lá em João capítulo 6, toda aquela exposição sobre como devemos comer a carne de Cristo, beber o sangue de Cristo, muitos se endurecem o coração e se afastam, mas Judas não se afasta. Ele não aceita aquelas palavras, elas são duríssimas a ele, mas ele não se afasta. E como é que nós sabemos disso? Porque no final desse evangelho, no final do capítulo 6, Jesus dirá: um de vós é o demônio. E como é que acontece esse processo da traição? Porque Judas ele não vai embora, mas ele também não fica plenamente, ele fica sempre em cima do muro, ele é morno. Qual é o processo pelo qual passa uma alma tíbia como a de Judas? Qual é o processo pelo qual passa uma alma tíbia, como é a de muitos padres? O que aconteceu com aquele fervor de um dia de Judas que quis seguir a Cristo? O que aconteceu com o fervor daquele padre que quis entrar para o seminário? São Tomás descreve a passagem entre os vícios da tristeza, da tibieza. Judas, assim como os tíbios em geral, não se decidem por Cristo. A alma tíbia de Judas, então, começa a ser tomada pela tristeza. E diante de uma exposição contínua a algo que nos causa tristeza, e que no caso de Judas foi o próprio Cristo, começa-se a nutrir rancor. O rancor, aos poucos, crescendo no nosso coração, começa a nutrir a malícia. E a malícia nos leva à divagação pelo ilícito, à divagação pelo pecado mortal, o pecado grave. E justamente é o que Judas fará. Ele trairá Jesus, ele entregará Jesus por míseras 30 moedas de ouro. Esse é o caminho hoje que trilham muitos padres, infelizmente. Fazem todo esse processo, começa ficando tíbio na oração. De repente começa a se entristecer, a ser tomado por essa tristeza. E São Tomás diz que ninguém consegue permanecer na tristeza por muito tempo sem procurar uma fonte de prazer. Então, ao mesmo tempo em que nutre rancor pelas coisas espirituais, pela adoração eucarística, pelo Santo Terço, pela liturgia das horas, o padre começa a buscar prazer em coisas carnais. Inicialmente, pode ser coisas básicas. Açúcar, filmes, séries, qualquer bobagem que distraia ele. Mas isso não para por aí. Vícios se retroalimentam e crescem. É por isso que São João Crisóstomo falava que a gula conduz à luxúria, que por si conduz à idolatria. Os vícios se retroalimentam, os vícios da carne, a gula e a luxúria.
Então justamente a alma tíbia de um padre vai sendo tomada pela tristeza, aí começa a crescer no rancor enquanto busca outros prazeres, depois vai para a malícia e por fim a divagação, até que o pecado mortal se torne natural. Esse é o caminho que Judas tomou. E então, de tal forma estava seu coração endurecido, que mesmo após Cristo ter lavado seus pés, ter oferecido a Eucaristia a ele comunga em pecado grave e profana a realidade do sacerdócio ali. Pois ali Jesus institui a Eucaristia e o sacerdócio. Qual é a nossa missão comunitária? Promover o amor a Jesus Eucarístico, reparar as ofensas sofridas por ele, mas também promover a intercessão pelo clero, pela santificação do clero, pelos padres que continuam a trair Jesus, servindo ao modelo do próprio Cristo, que lavou os pés daquele traidor, sabendo que ele era traidor. E é necessário essa intercessão pelo clero, é necessário, pois hoje temos ao redor do mundo, em torno do nosso país, demônios usando batina, homens completamente empedernidos de toda quanta espécie de pecado mortal, comendo a carne de Cristo, bebendo o sangue de Cristo, profanando o santíssimo sacrifício da missa. Isso é um combate, uma afronta direta do demônio a Deus. E a reparação é colocar-se entre esse ódio à Eucaristia, esse ódio a Cristo e o próprio Cristo. Formar uma barreira contra o ódio. Como? Através dos nossos próprios sacrifícios, das nossas orações, das nossas súplicas, da intercessão também. Eu te convido nesse dia, meus irmãos e minhas irmãs, a meditar a verdadeira necessidade da reparação. Pega tudo que nós falamos lá atrás e medita acerca disso agora. A descendência maldita da serpente, os Judas de batina, que seguem entregando o nosso Senhor por um punhado mísero de moedas, por um punhado mísero de prazer, por um punhado mísero de status social. Reparemos, pois o combate é grande. E que Deus abençoe a cada um de nós. Nossa Senhora Mãe Celeste, sede nossa esperança.